Não é que a Bíblia tinha razão. Muito bem, 10h52, a Bíblia tinha razão, o quadro mais esperado do nosso programa. Hoje nós vamos responder a pergunta da Débora Hoffman. Ela é da cidade de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná. O que a Débora está perguntando, Débora? O que a Débora está perguntando? Pastor Samuel, boa tarde. Ela escreveu pra gente pela tarde, né? Boa tarde, Débora. Débora, boa tarde. Ela pergunta: Pastor Samuel, eu quero entender 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 10, quando Paulo aconselha as mulheres a cultivarem cabelos compridos, em referência aos anjos. O que exatamente o apóstolo Paulo estava querendo dizer? O que o apóstolo Paulo queria dizer quando em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 10, ele aconselha as mulheres a cultivarem os cabelos longos em referência aos anjos? O quê? Não acredito. Vamos lá, minha amiga Débora, vamos lá, vamos ter texto bíblico, né? Essa passagem de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 2 ao 16, Débora, trata de questões relacionadas ao culto público. Culto público. O quê? Não acredito. Culto público. Da maneira como homens e mulheres deveriam se apresentar, né? Como deveriam estar arrumadinho, bem vestidinho, aquela coisa toda, né? E tem uns que vão agora para a igreja com umas calças rasgadas, parecendo assim uns mendigos, né? O espírito de mendigo tá aí, né? Entrou na igreja já. O quê? Não acredito. Os crentes também agora andam com as calças rasgadas, com as saias rasgadas. É uma desgraceira total. O negócio tá feio. Mas vamos lá. Então, Débora, ele estava tratando de questões relacionadas a culto público, né? Da maneira como os homens e mulheres deveriam se apresentar. O texto, ele apresenta diversas nuances metafóricas e culturais, né? E aquilo ali era do período romano. Ali ele apresenta nuances e nuances metafóricas, né? E culturais, da cultura da época do Império Romano, que exigiam informações além daquelas obtidas com a leitura do texto. Então é preciso a gente buscar mais além. E o estudo das palavras, aqui também é importante, viu, Débora? Estudar aqui as palavras. Entender o significado simbólico do estilo do cabelo, das roupas, né? Que, entre outras coisas, está relacionada à autopercepção da identidade de sexo e classe, ao respeito ou a indiferença em relação e a percepção dos outros, né? E ao discernimento das circunstâncias. Então, pela passagem aqui, Débora, o homem, quando orasse e profetizasse, ele não deveria ter a cabeça coberta. O quê? Não acredito. O homem não poderia orar ou profetizar com, por exemplo, um chapéu, né? Com um boné, não poderia não. Hoje a gente vê dentro das igrejas os pastores de chapéu, né? Tem um famoso aí que usa um chapéu de fazendeiro, tal, aquela coisa toda, sai jogando o chapéu dele por cima das pessoas, chapéu da unção e tal. A gente vê por aí, entendeu? Mas Paulo, na cultura romana, daquela época, não podia, né? O homem não podia profetizar com a cabeça coberta. Alguns apontam cabelo longo como possível tradução no versículo 4. Ao contrário, a mulher não deveria ter a cabeça descoberta, né? A mulher não poderia ter a cabeça descoberta quando orasse e profetizasse, porque era desonra. Então, na sequência, Paulo reforça que o homem não deveria cobrir a cabeça. Está lá no versículo 7. Mas, ao invés de enfatizar o conselho já dado à mulher, o apóstolo acrescenta que ela deveria ter autoridade sobre a cabeça por conta dos anjos. Por conta dos anjos. Versículo 10, né? Aqui na minha tradução. A mulher deve trazer, Débora, segundo Paulo, a mulher deveria trazer um sinal de autoridade na cabeça, né? Na nova versão atualizada. Deve ter
sobre a cabeça, em outra versão, né, deve ter a cabeça sinal de podério, né? Aqui em várias versões. Numa versão diz que a mulher deveria trazer autoridade na cabeça, né? Em outra versão diz que deve ter sobre a cabeça sinal de podério, para mostrar que está debaixo da autoridade do marido, segundo outra versão, a NTLH, né? E o trecho termina com a conclusão de que cobrir a cabeça é natural, costumeiro e apropriado para... É natural e costumeiro e apropriado para os cultos, né? Os cultos, certo? Embora haja diversas interpretações e explicações para essa passagem bíblica, há certas divergências entre os estudiosos em aceitar que o apóstolo Paulo expressa a sua preocupação com a decência do modo de viver daqueles crentes, tanto na rua quanto na igreja. Então, algumas evidências do período de Paulo revelam que as mulheres cobriam a cabeça para proteger a sua dignidade. O quê? Não acredito. Para proteger a sua dignidade e sinalizar que não estavam à disposição para cortejos. O quê? Não acredito. Então, elas cobriam a cabeça para sinalizar sua dignidade e para demonstrar que não estavam à disposição de cortejos, né? Eram comprometidas, pois eram fiéis a seus maridos. Outras evidências apontam, Débora, que a glória do homem estava associada à maneira como a esposa dele se vestia e se apresentava ao público. O quê? Não acredito. Era isso mesmo, entendeu? Ainda há alguns indícios de que o cabelo longo para os homens e a cabeça raspada para as mulheres estava associado à homossexualidade. O quê? Não acredito. A homossexualidade. Perante Deus, o apóstolo ensinou que é relevante a diferença entre homem e mulher, que se mostra na roupa ou no corte de cabelo. Se a passagem em si já é difícil, mas complicada ainda, é o verso 10, que Tertuliano interpretou que, cobrindo a cabeça, a mulher teria poder contra os anjos caídos. O quê? Não acredito. Aqui já considero heresia, né? Já considero heresia, né? Os cabelos grandes das mulheres tinham poder contra demônio? Isso aí nada a ver, né? A mal interpretação aqui de Tertuliano, entendeu? Então, segundo ele, a mulher teria poder contra os anjos caídos, referência aos filhos de Deus de Gênesis 6:1. Já Ambrosiatro julgou serem os anjos os sacerdotes da igreja. Segundo Agostinho, Pedro Lombardo e Tomás de Aquino, a mulher de cabeça coberta estaria participando do culto juntamente com os anjos de Deus, né? E com base nos documentos de Qumran, na tradição judaica, os anjos eram vistos como guardiões da ordem e participantes com a assembleia no louvor a Deus. Segundo esses documentos, certo? Então, Débora, os estudiosos de hoje, né? Segundo os estudiosos, prevalece a visão de que o verso 10 se refere aos anjos de Deus. E assim, diante dos anjos que louvam a Deus, no culto à mulher com a cabeça coberta, ela está prezando pela dignidade, ela está imitando os anjos e tem poder de proteger-se do mal, né? Para os nossos dias, fica o ensino de que o crente, tanto homem quanto mulher, deve se vestir e se arrumar os seus cabelos de forma honrosa, de forma que não venha causar escândalo, né? Que não venha chamar atenção, mas que seja com decoro, né? Com respeito, o corte do cabelo do homem, da mulher e também
as vestimentas tanto do homem e da mulher, não venha causar escândalos, né? Mas dizer que os cabelos longos aqui das mulheres têm poder contra demônio, isso é heresia. Isto é heresia. O que tem poder contra demônio é jejum e oração. Jejum e oração. E a leitura da palavra de Deus todos os dias. A meditação na palavra de Deus, né? Isso sim tem poder contra demônios. Mas aqui Paulo estava se referindo à cultura da época. Paulo estava aqui aconselhando como deveria ser a postura dos irmãos e das irmãs no culto público, né? Como eles deveriam se vestir, como deveria ser os cortes de cabelo, assim, não que ele dissesse assim que nem o Kyong, aquele lá da Coreia, o Kim Jong-un, que lá ele dita, né? Só pode cortar em 54 cortes de cabelo para os homens e 27 para as mulheres. Não acredito. Não, Paulo não estava dizendo isso. Paulo não estava ditando isso. Paulo estava simplesmente dizendo, irmãos, olha, quando vocês cortarem o cabelo, né? Não faça assim um estilo Neymar, não, tá? Para não chamar a atenção demais. As irmãs também não rapam o cabelo assim muito curtinho, né? Para que não chame muita atenção. Os irmãos não andem aí com as roupas rasgadas, parecendo assim uns mendigos. Se vistam decentemente, com decoro. Era só isso que Paulo, viu, Débora? Era essa a preocupação de Paulo. Paulo estava só preocupado mesmo em que os irmãos não causassem não provocassem nenhum escândalo à igreja. Era só isso, né? As mulheres com cabelo longo com referência aos anjos, né? Estava dizendo que os anjos agem com decoro. Os anjos são bem representáveis, entendeu? Então foi só isso, viu, Débora? Não tinha nada a ver com o cabelo da mulher ter algum poder sobrenatural, aquela coisa toda. Não, nada a ver, né? E mais uma vez chegamos a uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? A Bíblia sempre vai ter razão. E nós sempre vamos estar equivocados, porque a Bíblia, ela é terrivelmente a palavra de Deus. Depois de todos esses esclarecimentos, só nos resta agradecer seu carinho, sua companhia, sua audiência, pedir que você deixe o seu like, pedir que você se inscreva aqui no nosso canal, pedir que você compartilhe com mais 1 milhão de pessoas, tá bom? Para que mais pessoas possam ter acesso ao conhecimento das Sagradas Escrituras e da exegese, da interpretação da palavra de Deus, porque ela jamais vai se contradizer, tá bom? A todos vocês, um ótimo sábado, ótimo fim de semana. Eu prometo voltar na terça-feira, se Deus nos permitir, com mais um bom dia, super dia. A todos vocês, tchauzinho, tô indo, fui!